Meu nome é Teresa Oliveira. Tenho 78 anos e nasci em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais em 1947. A história que vou contar hoje é algo que guardei comigo por muito tempo. Algo que quase tirou minha vida, mas que eventualmente me fez renascer. Antes de começar, gostaria muito de saber de onde você está me assistindo. Já pensou quantas histórias como a minha existem na sua cidade? Se esta é sua primeira vez aqui, por favor, aproveite. Isso me ajuda a continuar compartilhando minhas memórias com mais pessoas. Obrigada. Cresci numa família simples, mas muito conservadora. Meu pai trabalhava na roça e minha mãe cuidava de mim e de meus 5 irmãos. Desde pequena, aprendi que o destino de uma mulher era casar e ter filhos. Esse era o sonho que nos ensinavam a ter. Em 1964, quando eu tinha 17 anos, conheci o Augusto durante uma festa da igreja. Ele era alto, forte, trabalhava numa oficina mecânica da cidade e tinha 26 anos. Para uma menina como eu, criada praticamente dentro de casa, aquele homem confiante, com emprego estável e que frequentava da igreja, pareceu um príncipe encantado. Augusto me cortejou por apenas 3 meses antes de pedir minha mão em casamento. Meu pai ficou feliz, afinal, era um a menos para alimentar, e Augusto tinha boa reputação na cidade. Minha mãe, porém, parecia preocupada. Havia algo no olhar dela quando Augusto vinha nos visitar. Algo que eu só entenderia anos depois. O casamento foi simples, nada comparado com o que se vê hoje. Um vestido emprestado da minha prima, um bolo pequeno e um almoço para algumas poucas pessoas da família. Naquela época, não tínhamos câmera para fotografias, então guardo apenas na memória como foi aquele dia que eu imaginava ser o mais feliz da minha vida. As primeiras semanas foram como um sonho. Augusto era gentil, me dava presentes simples, como flores colhidas no caminho para casa. Montamos nosso primeiro lar, um cômodo alugado nos fundos de uma casa maior. Eu cuidava da casa e ele trabalhava na oficina. Aos domingos, íamos à igreja juntos. As senhoras mais velhas me diziam que eu tinha muita sorte em ter encontrado um homem trabalhador e religioso. Foi no final do primeiro mês que aconteceu a primeira mudança. Augusto chegou tarde, com cheiro de álcool. Nunca o tinha visto bêbado antes. Fiquei assustada, mas pensei que fosse apenas uma comemoração com os colegas de trabalho. Quando perguntei onde ele esteve, ele me olhou de um jeito diferente, como se eu tivesse cometido um grave erro. "Você está me vigiando agora, mulher?" Aquela voz não parecia a mesma do homem com quem eu havia casado. Naquela primeira noite, ele apenas dormiu no sofá e no dia seguinte pediu desculpas, disse que não estava acostumado a dar satisfações. Eu, criada para ser submissa, aceitei as desculpas imediatamente. Na semana seguinte, quando o jantar não estava pronto na hora que ele chegou, veio o primeiro tapa. Até hoje lembro do som da mão dele batendo no meu rosto. E depois o silêncio que pareceu durar uma eternidade. O choque foi tão grande que não consegui nem chorar. Ele me pediu desculpas, prometeu que nunca mais aconteceria e me deu um pequeno broche no dia seguinte. E assim, começou um ciclo que se repetiria por 15 anos da minha vida. Um ciclo de violência seguida de arrependimento, presentes, período de calmaria e depois, novamente a explosão. No começo, eram apenas tapas e empurrões. Com o tempo, foram piorando. O mais difícil de entender, olhando para trás, é como eu normalizei tudo aquilo. Como uma mulher pode se acostumar a viver com medo? Mas é exatamente isso que acontece. Você se adapta ao terror, aprende a prever os sinais, tenta antecipar o que pode desencadear a raiva dele. Aprendi que dias de chuva eram piores, porque o movimento na oficina diminuía. Aprendi que se ele colocasse a mão no cinto assim que entrava em casa, eu deveria ficar calada. Aprendi que se ele batesse a porta, era melhor eu já ter as crianças no quarto. Sim, porque no meio desse pesadelo vieram os filhos. Primeiro o Carlos, em 1965, depois a Mariana, em 1967, e por fim o Eduardo, em 1970.
3 crianças que se tornaram tanto minha maior alegria quanto minha maior preocupação. Porque se havia algo pior do que ser agredida, era ver o medo nos olhos dos meus filhos quando o pai chegava em casa. Nos anos 60 e 70, violência doméstica não era nem mesmo um termo que usávamos. Era briga de casal, problema de família. As pessoas sabiam, claro que sabiam. Os vizinhos ouviam os gritos, as minhas amigas viam os hematomas que eu tentava esconder com mangas compridas mesmo no calor do verão. Mas o silêncio não era só meu. Era um silêncio coletivo, uma aceitação tácita de que o homem tinha o direito de corrigir sua esposa. Quando apareci na igreja com o lábio cortado, a esposa do pastor me chamou para conversar. Pensei por um momento que teria ajuda, mas o conselho que recebi foi: ore mais, Teresa, seja uma esposa melhor. O homem é o cabeça da casa, e às vezes o fardo é pesado. Uma vez, minha mãe veio nos visitar. Ela viu as marcas roxas nos meus braços, marcas de dedos que Augusto havia deixado na noite anterior. Ficamos sozinhas na cozinha e ela segurou minhas mãos. Pensei que ela fosse me dizer para fugir, para ir embora com ela. Mas o que ela disse foi: filha, o casamento é para toda a vida. Todas nós temos nossas cruzes para carregar. O pior não eram apenas as agressões físicas, era o medo constante, a sensação de estar sempre pisando em ovos. Era olhar para o relógio e sentir o coração acelerar, porque sabia que ele estava para chegar. Era o isolamento gradual. Augusto não gostava que eu tivesse amigas. Dizia que elas colocavam ideias na minha cabeça. Com o tempo, perdi contato com quase todos. Minha vida se resumia à casa, à igreja aos domingos, sob o olhar vigilante dele, e às crianças. Ah, as crianças. Se não fosse por elas, não sei se teria aguentado. Carlos, meu mais velho, começou a ficar parecido com o pai à medida que crescia. Não na personalidade, graças a Deus, mas na aparência física. Quando completou 10 anos, Augusto começou a levá-lo para a oficina aos sábados para aprender a ser homem, como ele dizia. Eu tinha pavor desses dias. Ficava rezando para que meu filho não absorvesse aquela violência, aquela raiva que parecia corroer seu pai por dentro. Mariana, minha única menina, era quieta demais, observadora. Com apenas 8 anos, ela já sabia ler os sinais. Quando via o pai irritado, rapidamente levava o irmão menor para o quarto. Uma criança não deveria precisar desenvolver esse tipo de instinto. Eduardo, meu caçula, tinha pesadelos constantes. Acordava gritando no meio da noite e, mesmo com 5 anos, já sabia que não podia fazer muito barulho para não irritar o pai. Ver um filho tão pequeno controlando até seu medo noturno para não provocar outra explosão de violência era de partir o coração. Um dia, em 1975, aconteceu algo que mudou tudo. Foi um domingo aparentemente normal. Voltávamos da igreja e Augusto estava de bom humor. No caminho para casa, encontramos Dona Clélia, uma senhora que dava aulas de costura. Ela comentou que eu tinha mãos boas para o trabalho e sugeriu que eu fizesse o curso dela. Para minha surpresa, Augusto achou uma boa ideia. Acho que na cabeça dele significava uma economia com roupas. Ele disse: pode fazer, mas só se não atrapalhar suas obrigações em casa. Foi como uma pequena janela se abrindo em um quarto escuro. As aulas de costura se tornaram meu refúgio. 2 horas, 2 vezes por semana, em que eu podia simplesmente ser eu mesma. Dona Clélia era uma mulher à frente de seu tempo. Viúva desde jovem, criou 3 filhos sozinha com seu trabalho de costureira. Ela tinha uma força que eu admirava profundamente. Pouco a pouco, comecei a fazer pequenos trabalhos. Um remendo aqui, uma barra ali. Com o tempo, aprendi a fazer peças inteiras. O dinheiro que ganhava era pouco, mas era meu. Guardava em uma lata de biscoitos, escondida no fundo de uma gaveta de roupas. Augusto não sabia, e eu tremia só de pensar no que aconteceria se ele descobrisse. Foi nessa época que conheci outras mulheres durante as aulas. Mulheres com histórias parecidas com a minha, algumas até piores. Lembro especialmente da Lourdes, com quem fiz amizade.
Ela também vivia um casamento violento, mas falava de um jeito diferente. Isso não é normal, Teresa, ela me dizia. Não é certo um homem bater em sua mulher, não importa o que digam na igreja ou em qualquer lugar. Aquelas palavras eram como sementes plantadas em minha mente. Sementes perigosas que eu tentava ignorar, mas que começavam a germinar silenciosamente. Quando olho para trás, para aquele dia de março de 1979, ainda sinto um arrepio. Não era um dia especial. Era uma quinta-feira comum. Eu estava voltando da aula de costura. Tinha feito um vestido simples para a filha de uma vizinha e recebido por isso. O dinheiro estava guardado na minha bolsa e eu planejava colocá-lo com o restante das minhas economias assim que chegasse em casa. Carlos estava com 14 anos, Mariana com 12 e Eduardo com 9. As crianças estavam na escola quando cheguei. A casa estava vazia e silenciosa, exatamente como eu gostava. Aproveitei para esconder o dinheiro e então comecei a preparar o jantar. Não sei exatamente o que aconteceu naquele dia com Augusto. Talvez tenha sido um dia ruim na oficina. Talvez algum cliente não tenha pago. Ou talvez fosse apenas o demônio da bebida, que tinha se tornado cada vez mais frequente em nossa casa. O que sei é que ele chegou muito mais cedo que o normal, e instantaneamente percebi que algo estava errado. Sua expressão era de fúria contida. Entrou sem falar nada. Jogou sua marmita na pia e foi direto para o nosso quarto. Continuei cortando os legumes para a sopa, tentando controlar o tremor nas mãos. Foi quando ouvi um barulho vindo do quarto, seguido de um grito que gelou meu sangue. Teresa, vem aqui agora! Quando entrei no quarto, vi minha lata de biscoitos aberta sobre a cama e todo o dinheiro que eu havia economizado durante meses espalhado. Augusto segurava um vestido infantil que eu havia feito para vender, mas ainda não tinha entregue. O que é isso? Você está escondendo dinheiro de mim? Fazendo roupas pelas minhas costas? Tentei explicar. Disse que era apenas um extra para ajudar nas despesas da casa. Foi a coisa errada a dizer. Ele jogou o vestido no chão e veio em minha direção. Você está insinuando que não consigo sustentar minha família? Que tipo de homem você acha que eu sou? O primeiro golpe acertou meu rosto com tanta força que caí contra a parede. Antes que pudesse me recuperar, senti suas mãos em meu pescoço. Lembro de pensar nas crianças, que logo chegariam da escola. Lembro de ver o crucifixo na parede acima da nossa cama, enquanto lutava para respirar. Foi então que ouvi a porta da frente abrir. As crianças tinham chegado mais cedo. Ouvi a voz de Carlos chamando: Mãe, pai, estamos em casa. Augusto afrouxou as mãos, mas antes de me soltar completamente, sussurrou entre os dentes: Se falar alguma coisa para eles, juro que será a última vez. Consegui me recompor o suficiente para sair do quarto. Meu rosto já começava a inchar e meu pescoço ardia. Mariana me olhou com aqueles olhos que viam demais para sua idade. Carlos entendeu imediatamente o que havia acontecido e ficou rígido. Eduardo, sempre sensível, correu para me abraçar, mas parou a meio caminho quando Augusto saiu do quarto atrás de mim. O resto daquela noite foi um borrão de tensão e silêncio. As crianças comeram rapidamente e se recolheram. Augusto bebeu mais, sentado na sala. Eu fiquei na cozinha, lavando louça repetidamente, tentando dar sentido ao que havia acontecido. Quando finalmente fui para a cama, muito depois de Augusto ter adormecido, olhei para o teto no escuro e percebi algo terrível. Se continuasse ali, um dia ele me mataria. Talvez não intencionalmente, talvez em um acesso de raiva descontrolada. Mas aconteceria. E o que seria das minhas crianças então? Naquela noite, apesar do corpo dolorido e da alma quebrada, uma pequena chama acendeu dentro de mim. Uma chama de determinação. Eu precisava sair dali e precisava levar meus filhos comigo. Na manhã seguinte, quando Augusto saiu para trabalhar, liguei para o único telefone público da rua e chamei Lourdes. Minha voz estava rouca e eu mal conseguia engolir. Contei o que tinha acontecido e, pela primeira vez, admiti em voz alta: Ele quase me matou, Lourdes, e eu não sei o que fazer.
Lourdes apareceu em minha casa 1 hora depois. Olhou para o meu pescoço, onde as marcas dos dedos dele estavam claramente visíveis, e para o meu rosto inchado. Sem dizer uma palavra, ela me abraçou. Foi o primeiro abraço genuíno que recebi em anos. Um abraço sem medo ou obrigação. E foi então que finalmente permiti que as lágrimas viessem. Planejar uma fuga quando se tem 3 filhos e praticamente nenhum dinheiro não é fácil. Ainda mais nos anos 70, quando não existiam abrigos para mulheres, não havia delegacia especializada, e a própria polícia muitas vezes dizia que, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas eu tinha Lourdes. E, através dela, conheci Dona Eulália, uma professora aposentada que tinha uma pequena casa em uma cidade a 150 quilômetros de distância. Ela ofereceu abrigo para mim e para as crianças por quanto tempo fosse necessário. Durante 3 semanas, preparei tudo em segredo. Cada dia era um exercício de coragem e medo. Costurei roupas para vender e guardei cada centavo. Preparei uma mala pequena com o essencial para mim e para as crianças, que escondi no fundo do guarda-roupa. Reuni nossos documentos, que Augusto guardava em uma gaveta trancada. Consegui a chave quando ele estava bêbado demais para perceber. O mais difícil foi falar com as crianças. Carlos, já quase um homem, entendeu imediatamente e quis partir naquele mesmo dia. Mariana ficou quieta, como sempre, mas assentiu com uma sabedoria além de seus anos. Eduardo foi o mais difícil. Mas e o papai? Ele perguntou, e meu coração se partiu um pouco mais. A data escolhida foi 17 de abril de 1979, uma terça-feira. Augusto tinha um compromisso na igreja, uma reunião de homens onde sempre bebia demais. Era a nossa chance. Naquela manhã, me despedi dele como em qualquer outro dia. Dei-lhe o café, preparei sua marmita, desejei um bom dia. Ele nem sequer me olhou nos olhos. Raramente o fazia desde o incidente da lata de biscoitos. As crianças foram para a escola normalmente, mas com instruções para voltarem mais cedo. Às 2 da tarde, Lourdes chegou com um carro emprestado de seu cunhado. As crianças já estavam em casa, ansiosas e assustadas. Nossa mala já estava no hall de entrada. Olhei uma última vez para aquela casa onde vivi por 15 anos. Não sentia tristeza, apenas um vazio enorme. Quando entramos no carro, Carlos segurou minha mão. "Vai dar tudo certo, mãe", ele disse. E pela primeira vez em muito tempo, acreditei que poderia ser verdade. A viagem durou quase 3 horas por estradas de terra. Eduardo dormiu no meu colo. Mariana ficou olhando pela janela. E Carlos permaneceu vigilante, como se esperasse que o pai surgisse a qualquer momento para nos levar de volta. Quando chegamos à casa de Dona Eulália, já era noite. Ela nos recebeu com uma sopa quente e camas arrumadas. Naquela primeira noite, dormi abraçada aos meus 3 filhos em uma cama de casal. Foi o sono mais profundo que tive em anos, apesar do medo e da incerteza. O que eu não sabia era que nossa fuga não seria o fim, mas apenas o começo de outra luta. 3 dias depois, Augusto nos encontrou. Até hoje não sei como. Talvez alguém da igreja tenha contado, talvez tenha ameaçado Lourdes até ela falar. O que sei é que acordei com batidas violentas na porta e a voz dele gritando meu nome. Dona Eulália, aquela senhora de aparência frágil, se revelou uma fortaleza. Enquanto nos escondia nos fundos da casa, ela enfrentou Augusto. "Não há ninguém com esse nome aqui", ela disse calmamente. "E se o senhor não se retirar, chamarei a polícia." Augusto não acreditou, é claro. Tentou forçar a entrada, mas 2 vizinhos apareceram, atraídos pelo barulho. De repente, ele não era mais o marido autoritário em seu próprio território, mas um estranho causando problemas. "Volte para sua cidade, rapaz", disse um dos vizinhos, um senhor de idade que depois descobri ser o delegado aposentado da região. "Sua mulher tem o direito de ir e vir. Se ela não quer ser encontrada, deve haver um bom motivo." Augusto partiu, mas não antes de gritar promessas de vingança, promessas que me assombraram por muitos meses. Começamos então uma vida nova. Dona Eulália nos ajudou a encontrar uma pequena casa para alugar. Comecei a trabalhar como costureira em tempo integral.
Carlos conseguiu um emprego como aprendiz em uma marcenaria, apesar de eu insistir que ele continuasse os estudos. Mariana e Eduardo foram matriculados na escola local. Os primeiros meses foram dureza pura. Muitas noites, depois que as crianças dormiam, eu chorava em silêncio. Não por saudade de Augusto ou arrependimento, mas pelo peso da responsabilidade, pelo medo do futuro, e sim por uma raiva profunda pelo tempo perdido, pelos anos de abuso que aceitei como se fosse normal. 3 vezes Augusto voltou à cidade para nos procurar. Na última, estava tão bêbado que acabou preso. O delegado, amigo de Dona Eulália, me chamou para registrar uma queixa formal. Em 1979, isso era quase inédito, uma mulher denunciando o marido por agressão. Mas fiz. Com mãos trêmulas, mas determinação firme, contei tudo. As agressões, as ameaças, o medo constante. O delegado ouviu tudo com uma expressão grave e, ao final, disse algo que nunca esqueci. Senhora Teresa, a senhora não é propriedade de ninguém. Reconstruir uma vida a partir do zero, com 3 filhos e as cicatrizes profundas de 15 anos de abuso, não é uma jornada simples. Mas dia após dia, costura após costura, fui tecendo uma nova realidade para nós. A notícia de que eu era uma boa costureira se espalhou rapidamente naquela pequena cidade. Logo, tinha mais encomendas do que conseguia dar conta. Contratei 2 ajudantes, mulheres que, como eu, estavam recomeçando depois de relacionamentos difíceis. Alugamos um espaço maior e o que era apenas uma forma de sobrevivência se transformou em um pequeno ateliê. Carlos decidiu voltar a estudar à noite, enquanto trabalhava durante o dia. Mariana, que sempre foi quieta, floresceu naquele novo ambiente. Descobriu o talento para o desenho e começou a criar modelos para as roupas que fazíamos. Eduardo, meu pequeno, aos poucos deixou de ter pesadelos e voltou a ser a criança alegre que sempre deveria ter sido. Em 1981, quase 2 anos após nossa fuga, recebi a notícia de que Augusto havia sofrido um acidente grave na oficina. Estava embriagado enquanto trabalhava e a máquina que operava causou ferimentos sérios. Ele não sobreviveu. É estranho descrever o que senti naquele momento. Não foi alegria, certamente. Talvez alívio, por saber que nunca mais precisaríamos olhar sobre os ombros com medo. Talvez tristeza, não por ele, mas pelo que poderia ter sido e não foi. Principalmente, senti uma libertação final. O fantasma que ainda nos assombrava tinha finalmente partido. Levei as crianças ao funeral. Foi uma decisão difícil, mas senti que precisávamos desse encerramento. Carlos, já com 16 anos, permaneceu sério e forte ao meu lado. Mariana chorou silenciosamente. Eduardo segurou minha mão durante toda a cerimônia, como se fosse ele quem estivesse me consolando. A vida seguiu. Em 1982, comprei nossa primeira casa própria. Era pequena, mas tinha um jardim onde plantei rosas, algo que sempre quis ter. Meu ateliê prosperou, e aos poucos construí uma reputação não apenas como costureira, mas como estilista. Criei vestidos de noiva que se tornaram conhecidos na região. Os filhos cresceram. Carlos se formou engenheiro, Mariana se tornou artista plástica e Eduardo, meu caçula sensível, escolheu medicina e hoje é pediatra. No início dos anos 90, com os filhos já adultos e independentes, decidi que era hora de dar mais sentido à minha experiência. Junto com outras 3 mulheres, incluindo minha querida amiga Lourdes, fundamos o primeiro abrigo para mulheres em situação de violência da nossa região. O Renascer, nome que demos ao projeto, começou pequeno, apenas uma casa com 3 quartos onde podíamos acolher emergências. Hoje, 30 anos depois, é um complexo com abrigo, creche para os filhos das mulheres acolhidas e um centro de formação profissional onde ensinamos vários ofícios, incluindo, é claro, costura. Muitas vezes me perguntam se tenho raiva por tudo o que passei. A verdade é que a raiva existiu, sim. Por muitos anos carreguei essa emoção como uma pedra no peito. Raiva de Augusto, raiva da sociedade que normalizava o abuso, raiva de mim mesma por ter suportado tanto. Mas raiva é um fardo pesado demais para carregar por toda a vida.
Com o tempo, com a ajuda de terapia, algo que só pude acessar já com mais de 50 anos, aprendi a transformar essa raiva em propósito. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo que aquela menina de 17 anos, que se casou cheia de sonhos ingênuos, percorreu um longo caminho. Vejo minhas cicatrizes, físicas e emocionais, não como marcas de derrota, mas como testemunhos de superação. Tenho 6 netos maravilhosos. As meninas estão sendo criadas para serem fortes e independentes. Os meninos estão aprendendo que respeito e gentileza são as verdadeiras marcas de um homem. Sempre falo para as mulheres que acolhemos no renascer. O silêncio quase me matou, mas encontrar minha voz me salvou. Mesmo quando parece impossível, mesmo quando o medo paralisante nos impede de enxergar saídas, elas existem. Se você está assistindo isso e vive uma situação semelhante, quero que saiba. Você não está sozinha. O que você vive não é normal, não é aceitável e definitivamente não é sua culpa. Há pessoas dispostas a ajudar, assim como Lourdes e Dona Eulália me ajudaram. E se você conhece alguém que pode estar passando por isso, não feche os olhos. Um olhar atento, uma palavra de apoio, uma mão estendida na hora certa, podem literalmente salvar uma vida. Demorei muito para entender que merecia uma vida sem medo, que eu e meus filhos merecíamos paz. Não espere 15 anos como eu esperei. Não deixe que o silêncio quase te mate. Hoje, quando minhas netas me visitam e correm livremente pelo jardim, quando ouço suas risadas despreocupadas, sei que todo o sofrimento valeu a pena. Porque quebrei um ciclo. Porque o silêncio que quase me matou se transformou em uma voz que agora pode ajudar outras mulheres a encontrarem seu próprio caminho para a liberdade. Obrigada por ouvirem minha história. Se ela tocar seu coração, compartilhe. Porque em algum lugar, talvez bem perto de você, há uma mulher presa em seu próprio silêncio, esperando ouvir que existe um caminho para fora desse pesadelo.